A SB3 divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2023, então já deixa o like no vídeo, é sempre muito importante seu like. Também se inscreva no canal ativando o sino, que aí você não perde quando eu faço novos resultados, tá? Então, começando aqui com os destaques, a gente vê as assinaturas de PPA de longo prazo, aumento do nível de contratação do portfólio, isso é importante, ela ter aqui a energia vendida, caso a crise do preço aí da energia se estenda por mais tempo. Então, é uma proteção. Embora eu acho que em termos de proteção, a Engie e a Aure3 se anteciparam um pouquinho mais em relação ao SB3, mas tudo bem, continua aqui fazendo, né? Venda no varejista bate recorde e o complexo da Cajuína, ela deu aqui uma aceleradinha, tá indo aí em linha, né? Ela vê aqui então um aumento na receita em 16,2%, o custo de energia deu uma reduzida, obviamente isso vai acontecendo mesmo, o EBITDA da empresa deu um salto de 32,5%, nós já vamos ver se foi em linha ou não. Na verdade, vamos ver o EBITDA ajustado, né? 30,6% aqui de aumento, o lucro líquido ajustado, uma queda de 14,7%. A gente já vai conferir com o mercado o que eles esperavam, tá? Podemos observar o portfólio da empresa, que ela tem hoje 4.2 instalado, mas ainda tem 1 GB aqui em construção, e aí nós vamos ter uma empresa bastante diversificada em breve, né, com 43% eólica, 6% solar e 51% hídrica, já bem melhor do que ela era até outro dia, mais do que isso aqui ainda de hídrica, né? Então, no futuro ainda tem um pipeline que vai deixar ela ainda mais eólica do que solar, olha só, 51% eólica, 10% solar e 39% hídrica, tá? O bom de não ter tanta hídrica é por conta aí de crises hídricas. Quando observamos os projetos dela, nós temos aqui em construção bastante eólicas, principalmente a Cajuína, como nós vimos, deu uma avançadinha aí. O início parcial já começa no primeiro semestre, nos próximos meses aí já deve acontecer, e o restante aí ao longo de 2023, ela não especifica exatamente quando. E nós ainda temos no pipeline aqui 2 outras, né? Então ela tem entregas muitas aqui a gente ser feita em 2023 e em 2024 mais um pouquinho, mas grandes entregas em 2023, tá? Então isso significa o quê? Que ao final de 2023 nós teremos um portfólio bem mais completo que pode levar ela a 2024 com lucros bem melhores e dividendos também melhores. Então, tic-tac, tic-tac, os bons números da empresa tendem a voltar em breve, né? Bom, o desempenho do operacional da empresa hídrica melhorou 29,2%, a eólica melhorou 136,5%, com em novas entregas que ela fez, com melhora da situação do vento, deu aqui tudo de bom. Até o Cortment deu aqui uma redução, tá? Já vou explicar. E os solares aqui, uma redução normal, acontece essas oscilações, né? Então, olha só, a gente estava sofrendo aqui com curtailment e ainda tem um pouco, mas deu uma redução legal de 70,7% com a redução aqui da restrição. O que acontece com curtailment? A empresa gera energia e não tem para onde levar. Olha só que tristeza, né? E aí ela tá ali com a ANEEL para decidir o que ia fazer com essas perdas, que na verdade não é responsabilidade dela, teoricamente, está em conversa, né? Porque ela está gerando energia e não tem para onde levar, não tem aí as transmissões aí feitas. Enfim, então resolvi melhorar daqui essa questão do curtailment, os ventos também deram uma melhoradinha e entregas de novos projetos também aconteceram, fazendo a eólica ser o principal aqui ponto de salto, né? Ela teve os novos ativos aqui, inclusive esses novos ativos nós temos aqui custos maiores também, mas o custo foi menor do que o aumento do EBITDA. Então, ela teve aqui esse aumento do custo normal, diante de projetos maiores aí, né? E aí, a margem operacional deu um salto interessante de 431 para 559, um aumento de 29,7%. Deu um salto legal aqui na margem. Quando observamos o EBITDA da empresa, o EBITDA ajustado saiu de 313 para 409. Um salto por conta exatamente da eólica, olha só como o incremento foi maior que o custo, então aqui a gente existe um ganho muito nítido, né? A hídrica melhorou um pouquinho, a solar, comercialização e outros aqui, acabou dando então um salto bastante interessante nela de 30,6% no EBITDA. O principal ponto que a gente tem que olhar é exatamente o EBITDA, é o que eu mais gosto de olhar. E o resultado financeiro da SB3 deu um salto tanto na receita quanto na despesa, mas de modo geral
o total foi uma piora, né? Porque, obviamente, ela está num momento de investimento, então ela tem mais despesa financeira, ela tem mais dívida do que investimento, vamos assim dizer, aplicações financeiras e tal, né? Então, ela teve, obviamente, aqui um declínio. 144,8 milhões é um número aqui que deu um salto interessante de 52,4. Isso aqui pressiona um pouco o lucro. Então, entre o EBITDA que estava melhor e o lucro, o principal ponto que nós temos ali, dentre outros, o principal é exatamente o resultado financeiro. Ele ajuda aqui a piorar, né, até chegar no lucro. Então, o lucro aqui acaba caindo 14,6%, tá? A dívida da empresa deu um salto significativo de 4,2 para 7,4, aumento de 75,2%, então a dívida ficou bem mais pesada, mas como o EBITDA também deu uma aumentada, deu uma leve compensada aqui no endividamento, mas o endividamento chega a números aqui um pouco alto de 3,45. Então o endividamento está um pouco pesado. Se ele continuar aumentando, seria muito, geralmente acima desses 3, 4, 5, é apenas empresa de transmissão que tolera e olhe lá, né? Então, assim, é muito alto para uma empresa, mesmo sendo ela de energia e com perspectiva de investir mais. Porém, lembre-se que nós temos um monte de projetos, cadê esse slide aqui? Um monte de projetos que temos início em 2023, uma série deles. Então, essa dívida aqui tem mais coisas para ser desembolsada? Tem. Só que nós temos também um monte de entrega de EBITDA que vai melhorar a capacidade do endividamento dela, então vai reduzir ali, vai compensar a dívida aumentando, né? O EBITDA vai compensar. Então, tudo sob controle, tá? Não tem aqui preocupação, não. E olhando as expectativas do mercado em relação a esse B3, só consegui pegar os números da BTG, tá? Nós temos o EBITDA, que é a métrica mais importante para uma empresa de energia, no meu entender. Nós temos aqui um aumento de 4,7%. Então, superou as expectativas da BTG, o EBITDA ajustado. Porém, o lucro veio abaixo, 73 contra 77,7, e aí caiu 7,3. Lembre-se que além da Selic alta, aliás, com certeza a BTG precificou a Selic alta, nós temos a empresa num processo de investimento pesado. É um pouco difícil mensurar no trimestre como que vai ser os desembolsos e tudo mais. Então, amplamente normal uma variação desse nível. Eu não me preocuparia com a questão do lucro neste momento. O lucro a gente começa a olhar mais em 2024, tá? Então, em 2023, a gente vai olhando aí como estão os projetos, a gente vê ali que está em linha, todos aqui devem ser, quase todos devem ser entregues em 2023, tudo nos ok, e aí o EBITDA a gente vai acompanhando um pouquinho mais de perto como é que tá. Então, na minha opinião, o resultado foi bem ok. E como a ação ainda está barata, os projetos devem ser entregues em 2023, se o mercado ele tivesse um bom senso e olhasse o EBITDA dessa vez e como é que estão os projetos, talvez as ações continuem a subir. Caso o mercado faça o que ele costuma fazer, que é olhar mais o lucro, né? Afinal, cotação segue o lucro, não sempre no curto prazo, mas no longo prazo a gente sabe que segue. Se eles não precificarem direito que esse lucro lá em 2024 vai aumentar, talvez as ações ainda fiquem aqui, de repente até caia, né? Enfim, o mercado é imprevisível. Na minha opinião, o resultado foi ok, e o ok no momento de tanta tumulto que nós estamos vivendo é, na verdade, bom, né? Quando a gente fala da SB3, foi uma das primeiras empresas de energia que eu tive, já faz muitos anos, passei pela primeira crise hídrica, pela crise da Eletropaulo. Então, assim, eu vejo as pessoas confundindo, eu já vi gente falando que a SB3 e todo o seu histórico só caiu 20% e nunca subiu. Cara, existe um histórico antes disso. Aqui eles consolidaram um pouquinho a Tiet 11, mas antes disso era Jet 4. Tem todo um histórico para trás que foi deixado. No case da SB3, eu praticamente aqui, todos os meus comentários foram corretos. Todos, inclusive os negativos, os positivos. Tenho acertado muito na empresa porque eu já tenho um histórico com ela. Então, qual o primeiro problema que a gente vê na SB3? Muitas vezes ela é negociada como se fosse uma empresa como a Engie, né? Ela não é Engie, a SB3 não é Engie. Então, quando ela é negociada a esses múltiplos muito caros, não é hora de estar comprando. Eu vi muitos youtubers grandes comprando ela a esse preço, né? Youtubers aí que eram iniciantes na época e fazendo besteira, né? Então, não é para comprar nesses momentos de topo, eu não gosto de comprar ela nesse momento. E quando eu vi a crise hídrica, eu fiz o contrário, eu fiz algo raro que é vender, porque eu sabia que ia cair muito, né? Então quem comprou ali antes da crise hídrica, o cara amargou quedas aqui de 47%. Hoje já foi minimizada para
35%, mas ainda assim amarga muitas quedas, né? Teve a reorganização societária que foi um zum, oba-oba, passardinhada cair. Teve o primeiro follow-on que era evidente que ia cair, né? Nesse período aqui eu já tinha vendido quase tudo dela, né? E aí ela vem nesse fundo aqui, onde eu esperava lateralização, esperei calmamente, comecei a comprar aqui. Óbvio, aqui que vem a nossa análise. Não tem como a gente acertar o fundo do fundo do fundo, mas olha como eu quase acertei. Veio o segundo follow-on, quando eu estava começando a comprar ela, aí ela caiu. E caiu nem 10%, na verdade. Então, foi bom. Nesse momento aqui eu falava, esse segundo follow-on não deve trazer grandes quedas. Se trazer, eu vou comprar. E foi o que eu fiz. Comecei a comprar aqui, ela caiu, comprei mais. E aí ela começou a subir e já estou no lucro. Quem comprou aqui neste ponto, antes do follow-on, ela deu várias chances, está com alta de 8,5%. Quem comprou aqui nos fundos está melhor ainda, né? Já está com alta aqui de 21,5%. Então, o que a pessoa tinha que fazer? Ler que não é bom comprar no topo, né? Ver o momento que ainda poderia ter queda por conta da crise hídrica e tudo mais. E aí sim, a partir desses pontos de lateralização, cada um vai escolhendo aí o melhor momento de comprar, como eu fui comprando nesses pontos. Eu narrei toda essa trajetória, eu dificilmente vou fazer uma narrativa tão aproximada para vocês, porque isso aqui pode acabar caracterizando recomendação, eu também não ganho nada com isso. Então, muitas vezes eu vou falar aqui minhas opiniões e vai soar como meio ambíguo. Nossa, mas o que o Dow está querendo dizer? E aí você que vai ter que refletir. O case aqui é sempre reflexão. Inclusive essa retrospectiva que eu estou fazendo aqui é para você refletir numa próxima crise hídrica, ver como é que está a empresa. No caso, a SB3 vai estar mais protegida do que essa, mas alguma queda ainda vai afetar ela. Então sempre faça reflexão. Essa sentença de não dá para acertar o fundo é uma verdade que a Sardinhada transformou por uma justificativa para burrices. A pessoa compra nos topos e fala, não dá para acertar o fundo. Caramba, mas não precisa acertar o fundo. Pelo menos se esforça para chegar o mais próximo possível. Então, reflita sempre aí, tá? Comenta aí se você gostou do resultado da SB3 ou não. Eu ainda vou ver agora o resultado da Engie. Se inscreva no canal e acompanhe daqui a pouco. Um abraço, até o próximo. Valeu!